Olá, amados, a paz de Arusha. Hoje, dia 5 de julho de 2019. Aproveitei agora que deu uma paradinha na chuva e estou gravando de novo, né, a continuidade aqui do vídeo. Então, eu disse para vocês que eu ia procurar, né, no vídeo anterior, sobre a parte que a Arusha fala, né, do basta cada dia o seu mal. Então, vamos começar lendo aqui Mateus 6, a partir do 25, tá, até o 34. Então eu vou ler e depois a gente dá continuidade aqui ao que o Senhor Anchieta está falando da Igreja Cristã Maranata, tá certo? Então vamos colocar aqui. Peraí. E tomara que a chuva não volte de novo, né, amados? Porque aquela hora estava chovendo bem. E depois também deu os cachorros latindo. Mas é isso aí, amados. São coisas que acontecem, né? Então assim tá perfeito, né? Deixa eu só botar aqui um pouquinho mais pra cá, ó. Opa. Assim tá bom, ficou show. Então vamos lá. Deixa eu ler aqui pra vocês, veja. Isso aqui é palavras de Arusha. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Veja bem, amados. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Iarro veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Veja bem, os pagãos que ele está falando aqui, amados, são os religiosos, porque todos esses atos religiosos veio do paganismo. Vocês vejam bem. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Iarro e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Veja, foi isso que a Arusha disse. E o que a Arusha disse é o que os apóstolos falam. Eles não prometem vida de oba-oba aqui nessa terra. Mas o que os líderes religiosos prometem é que Deus vai dar o melhor dessa terra, que Deus vai solucionar os problemas, que não sei o quê. Mas o foco não é as coisas dessa terra. Não são os problemas dessa terra. A nossa visão é no entendimento, é no espírito. O nosso foco é no reino dos céus. Tá certo? É no reino do espírito, não é reino de Iarro, e não nas coisas desta vida. Por quê? Porque as coisas desta vida, amados, são coisas temporais. Vai passar. Mas nós temos que nos preocupar com o reino do eterno. Por quê? Porque é eterno, a vida é eterna. Então é isso que nós temos que nos preocupar. Para onde nós, alma, vamos escolher ir? Para a vida eterna ou para a perdição eterna? Então é isso que a gente tem que pensar, amados. Então vamos ver o que ele vai falar aqui sobre esse versículo? Vamos ver. Se Deus alimenta, diz a palavra do Senhor, os passarinhos, quanto mais valeis vós do que as aves. Se Deus veste o campo, a flor do campo, a beleza do campo, quanto mais Deus haverá de suprir a necessidade do seu povo. Deus é um Deus que tem poder para fazer todas as coisas, e nada escapa ao domínio das suas mãos. Nada, absolutamente nada, irmãos. Enquanto Ele nos toma pela mão e vai nos levando, você pode até não entender, mas não murmure, dê glória. Glorifica, porque o Deus que te arrancou do Egito, Ele te tomou pela mão, e Ele é Deus forte, e Ele é Deus responsável. Ele não nos colocou à deriva da sorte, mas Ele nos colocou para vivermos uma vida dependente dEle.
Então veja, amados, ele fala o Deus que te arrancou do Egito. O Egito que ele está falando, que ele está passando tudo do que aconteceu com o povo para os dias de hoje, né? Porque é assim que eles fazem. O Egito que ele está falando é a escravidão. A escravidão que ele está falando aqui é a escravidão do mundo, aquele que estava no mundo e que agora está na igreja. Entrou, aceitou Jesus, está seguindo na igreja, mas na verdade, as pessoas estão na religião, na escravidão. Por quê? Porque a religião é a escravidão. Então, realmente, Yahweh, ele quer nos tirar da escravidão. Yahushua, ele veio para nos libertar da escravidão. Como está escrito em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Yahushua nos chamou, né? Nos libertou. Estejamos firmes e não voltemos novamente ao jugo da religião. Tá certo? Só que aqui ele chama as pessoas como se as pessoas que estão livres, saíram do Egito, são as pessoas que saíram do mundo e entraram na igreja, sendo que é o contrário. As pessoas que saíram do mundo, entraram num templo físico, numa religião, estão na verdade na escravidão da religião. Vamos continuar. Diz a palavra de Deus que quando eles murmuraram, clamaram a Deus dizendo: Moisés, Deus nos tirou do Egito, agora vai nos matar aqui no deserto. Há determinados momentos na caminhada do crente que muitos crentes param e pensam: dessa vez eu não passo. Olha, a luta me cercou de tal maneira que eu vou morrer aqui no deserto. Eu não vou continuar a prosseguir, eu não vou chegar à terra prometida. De repente Deus entra com a providência. Amados, a luta que ele está falando, todas essas lutas aí, ele está falando no físico. Ele está falando das lutas que as pessoas passam no dia a dia. Ele não está falando de luta no entendimento, de luta assim, da gente andar no espírito e de vir perseguição, vir tribulação, por a gente andar no espírito e não negar o nome de Yahweh e o nome de Yahushua. Não é isso que ele está falando. Ele está falando dos problemas cotidianos que acontecem com cada um, porque a gente está aqui nesse mundo, a gente passa por problemas nesse mundo, mas são problemas cotidianos, não é problema da pessoa estar sendo perseguida por amor do nome de Yahweh e do nome de Yahushua. Então é diferente, ele está falando do físico aqui, como se fosse uma coisa espiritual, mas ele está falando tudo físico. Às vezes Deus permite aquilo que é possível fazermos, porque tudo que é possível Deus coloca diante de nós para fazermos, mas aquilo que é impossível Ele toma para Ele fazer, porque o possível você faz, o impossível quem faz é Ele. Se a sua situação é impossível, quem vai fazer, quem vai agir é Deus. Ele age no impossível, Ele é o Deus do impossível. O possível você faz, irmão. O impossível deixa com Ele. Israel estava caminhando e diz a palavra do Senhor: agora aquele povo precisava depender de Deus. Oração é a maneira pela qual nós temos saciadas as nossas necessidades. A oração é o veículo que leva o homem a viver uma vida de intimidade. Olha que Deus bondoso, que Deus maravilhoso. Ele poderia simplesmente dar para você tudo que você precisa e dizer: vai embora. Mas não. Ele nos coloca num caminho onde nós todos os dias estamos dependendo dele. Amados, mas o depender aqui que ele está falando de suprir necessidades, é tudo suprir necessidades físicas, é de suprir os problemas cotidianos, é isso que ele está falando. Ele não está falando nada do espírito. E sendo que o depender de Yahweh é no entendimento, de você andar no entendimento e depender do espírito, para que o espírito possa fluir e praticar as obras do Espírito em nós, porque é o Espírito que pratica, não somos nós, então nós dependemos do Espírito para praticar a obra do Espírito em nós, o fruto do Espírito, o fruto do Espírito em nós. Então nós dependemos do Espírito para que nós possamos andar nele e a carne está mortificada. Só que o depender que ele fala aqui não é disso, da gente andar no Espírito e do Espírito praticar o fruto do Espírito em nós, porque é o Espírito que mora em nós que pratica o fruto do Espírito em nós, não somos nós, porque nós não podemos, nós não conseguimos. O próprio Yahushua disse: sem mim nada podeis fazer.
Porque através de Arruxa que ele nos levou ao Pai. E se hoje nós praticamos a obra do Espírito, o fruto do Espírito, aliás, o fruto do Espírito, né? Nós praticamos esse fruto que é paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, né? Isso que nós praticamos não somos nós que praticamos, é o Espírito que pratica em nós. Porque a gente mesmo não consegue praticar. Então, nós dependemos do Espírito para ele praticar o fruto do Espírito em nós. Essa é a dependência da gente andar no Espírito e do Espírito praticar o fruto do Espírito em nós. Mas aqui ele está falando numa dependência da gente obedecer a Deus aqui no templo físico, ou seja, obedecer, cumprindo atos religiosos, para depender de Deus, para Deus suprir as necessidades temporárias aqui desta vida. E sendo que no entendimento do Espírito, o depender do Espírito, a gente depender do Espírito para agir em nós com o amor, que o Espírito é amor. E somente o Espírito que vem derramar esse amor, que vem fazer fluir esse amor em nós. Entende a diferença, amados? Então é isso. Ele está falando totalmente no físico, na carne, ele não está falando do Espírito. Vamos continuar. E a única maneira, diz a palavra do Senhor, a maneira pela qual nós temos para expor as nossas necessidades é a oração. A Bíblia diz, sejam conhecidas as vossas petições. Apresente ao Senhor a sua necessidade. Beleza, apresente ao Senhor a Yahweh as suas necessidades, mas apresente a Ele no secreto. Porque foi assim que Arruxa ensinou em Mateus 6. Quando orares ao Pai, entre no teu quarto, não seja como os hipócritas que fazem longas orações nas praças, mas vocês quando orarem, entre no teu quarto, feche a porta e ore em secreto ao teu Pai que está em secreto. E o Pai que está em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, entre no teu quarto, ou seja, no teu entendimento, feche a porta, que é fechar a boca, fale somente com o pensamento e ore ao Pai que está em secreto. Tá certo? E faça as petições. Mas nós oramos ao Pai sim, no entendimento, falamos os problemas que nós temos, no entendimento, e Ele cuida. Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe até antes da gente pedir, Ele já sabe do que nós vamos pedir. Tá certo? Mas é para orar no entendimento. E nós temos que orar uns pelos outros e não uns com os outros. Não é orar todo mundo junto, se juntar as mãos e orar, não. Mas é orar uns pelos outros. É assim que está na Escritura. O crente que não ora é um crente que está inviabilizando a sua vida espiritual. É um crente que deixa de usufruir do benefício de um Deus que quer se revelar a você. A palavra de Deus nos garante dizer que a oração pode muito em seus efeitos, não pode pouco, irmão, pode muito. E mais do que... Sim, amado, mas só que é aquele que ora no entendimento, porque o orar que a Bíblia fala, amados, que a Escritura diz, orar sem cessar. Não é a pessoa ficar, dobrar o joelho físico e ficar orando. Não, é você orar a hora que você quiser, que o Pai te ouve, porque você tem liberdade para falar com Ele a hora que você quiser. Essa liberdade que a Arruxa nos deu, tá? E o orar também que fala, orar é falar das grandezas de Yahweh e falar da promessa às pessoas. Isso também é orar. Orar é falar, é anunciar. Entende? Então nós temos que orar sem cessar. Orar sem cessar é como? Falar para as pessoas de Arruxa, de Yahweh, da promessa. Falar sem cessar. E orar no entendimento ao Pai. E o Pai, Ele vai nos ouvir. Porque antes da gente pedir, Ele já sabe o que a gente vai pedir. Que isso, a Bíblia diz, Jesus diz, tudo que pedis em meu nome, meu Pai vou-lo concederá. Isso aí, tudo que pedir em meu nome, ao Pai. O Pai vou-lo concederá. Tudo que pedir em nome do Filho, mas não é para orar ao Filho e pedir em nome, porque eu já vi muitos líderes religiosos orando para Jesus e depois pedirem em nome de Jesus. Líderes religiosos orando errado, sendo que a Arruxa diz, orareis ao Pai, pedi em meu nome, e meu Pai vou-lo concederá, pedi em meu nome ao Pai. É assim que está na Escritura. Tudo, olha que coisa extraordinária, tudo que pedis em meu nome, Ele não colocou restrição, peça a Deus, irmão. E a palavra de Deus diz mais, pedis e não recebeis, porque pedis mal.
Sabe por que Deus não te atende? Porque você pediu mal. Porque o seu pedido não trará resultado, não trará benefício. Agora a palavra de Deus, o texto em que lemos, ele diz assim: oraram, e Deus fez vir cordonizes e saciou-os com pão do céu. Oraram, e Deus fez vir cordonizes. Em meio àquela murmuração, em meio àquele sentimento ali, por parte de alguns, sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo. Deixa eu ver aqui, oraram, Deus mandou cordonizes e pão do céu. Vamos ver aqui onde está escrito. Espera aí, amados, oraram e Deus mandou cordonizes, vamos ver. E Deus mandou cordonizes e pão do céu. Deixa eu botar aqui, Bíblia. Êxodo 16. Qual o versículo? 4. Êxodo 16. Vamos ver aqui. Então vamos lá. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se segue ou não as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas ao entardecer: vocês saberão que foi o Senhor que os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra eles. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. Veja, na nuvem. De novo na nuvem. Então vocês vejam que quando está na nuvem, é a nuvem escura. Vamos ver aqui se tem Êxodo 16, 10. Vamos ver se tem aqui. É outra versão aqui. Êxodo 16, 10. Vamos ver. Vamos ver se tem outra versão aqui, amados. Que quando fala nuvem, enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto e de repente a glória do Senhor apareceu numa nuvem. Tá, beleza. Tá numa nuvem. Mas vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos ver. Que a gente já leu em outros vídeos, né? Que essa nuvem aí é a nuvem de trevas, nuvens de densas trevas, né? E há luz e nele não há treva nenhuma. Mas vamos continuar. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor seu Deus. No final da tarde apareceram cordonizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes a geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer.
Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha o quanto precisar, um jarro para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu tanto quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou o bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam o quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que ele lhes explicou: foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem. Guarde o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem criou bicho, como hoje, disse Moisés, pois hoje é sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Veja que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso, no 6º dia, ele lhes dá pão para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e guardem-no para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloquem-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos até chegar a uma terra habitável. Comeram maná até chegar às fronteiras de Canaã. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. Então vamos ver aqui, ó. Êxodo 17. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Redifim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que coloca o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Então, a ponto de apredejar-me? Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com vocês algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Redifim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos homens e luta contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram no alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegavam uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentassem. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada.
Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto no rolo como memorial, e declara a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira, e jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Tá, deixa eu ver aqui outra parte aqui que diz que darei carne e vocês comerão até as narinas. Uma coisa assim. Vamos ver aqui onde é que está escrito. Números 11. Números 11, 17, amados. Está em números isso. Quer ver? Números 11 e 17, vamos ver. Olha, vou ler aqui no 16, tá? E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que vocês sabem que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles os ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que vocês não tenham que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. Veja o que vai acontecer aqui, amado. Eu tô achando que isso aqui é a repetição. Deixa eu ver aqui o negócio, números 11. Peraí, números 11 aqui para ver. Para ver se tem alguma repetição aqui. Números 11. 11, 17, né? Deixa eu ver aqui. Tá. É porque eu tô achando que às vezes esse número deve ser repetição do êxodo que a gente estava lendo. Entendeu? Que às vezes eles repetem. Tá? Porque ele mandou cordonizes, veja bem. Vamos ver. Diga ao povo: consagre-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor nos dará carne e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas o mês inteiro. Veja bem, o mês inteiro, até que lhes saia a carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: aqui estou eu no meio de 600.000 homens de pé, e dizes: darei a eles carne para comerem durante o mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá a minha palavra se cumprir ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e os dispôs ao redor da tenda. Deixa eu ver aqui um negócio, amado. 70 autoridades. A gente estava lendo Êxodo 16, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Estou desconfiado que é a mesma coisa, amados. Que é o mesmo... Ó. Depois de Sarão... peraí. Peraí. Tá. Então deve que não é não, mas eu tô desconfiada, porque tem parte na escritura, amados, que eles... tá. Então não é não. Não é não. Tá. Porque tem parte que eles botam uma parte, tipo... eles botam, tipo assim... Êxodo 20...
Aí depois Êxodo 32 eles repetem, eles misturam, mas para confundir. Eu pensei que era a mesma coisa, tá? Mas vamos continuar aqui, só para vocês verem. O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá a minha palavra se cumprir ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e os dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirou do espírito que estava sobre ele e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés disse: você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor que trouxe cordonices do mar e as fez cair por todo o acampamento a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções, até no raio de uma caminhada de um dia. Amados, eu ainda estou achando que é... Cadê? Veja bem. Então disse o Senhor Moisés: eis que farei chover pão dos céus, e o povo colherá diariamente a porção de cada dia, para que eu prove ainda e anda na minha lei ou não. E acontecerá no 6º dia que colher o dobro, tal, né? Peraí. Glória do Senhor. Cadê? A gente leu aqui sobre cordonizes. Aqui. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. Veja, e aconteceu que à tarde subiram cordonizes. Então, Êxodo, vamos botar aqui, Êxodo 16:13. Eu estou desconfiado que esse número está contando o que aconteceu com as cordonizes. Que em Êxodo está contando sobre o maná, né? O pão do céu, que é o maná. E Números está contando sobre as cordonizes. Eu estou achando que é isso, amados. Tá? À tarde apareceu um grande bando de codornas, eram tantos que cobriam o acampamento, e no dia seguinte de manhã havia orvalho em volta de todo o acampamento. Cordonizes, vejam bem. Eu estou achando que eles botaram números, tá? Eu estou achando que é. Veja, porque aqui, ó. Depois disso, olha só, o que está escrito aqui, ó. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes, tá? Olha, tendo ouvido a murmuração dos filhos de Israel, fala-lhes, dizendo: entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Tá. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor que trouxe cordonizes do mar e as fez cair por todo o acampamento a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções até no raio de uma caminhada de um dia. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu cordonizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Eu estou achando, amados, eu estou achando que Êxodo falou um pouco da cordonice, mas deu atenção do maná, né, que é o pão do céu, que era maná, que era um pão de coentro e que parecia com mel, tá? Tinha sabor de mel. E em Números, eles botaram as cordonices para não ligar os dois fatos. Eu estou achando que é isso, tá? Estou achando que é isso. Mas vamos lá. Mas veja o que aconteceu, amados, veja o que aconteceu.
Mas, enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Veja isso. Pois por isso o lugar foi chamado Quibrote Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Quirote Atavá, o povo partiu para Azerote e ficou lá. Vocês vejam bem que esse Deus Terrom, ele ficou irado, porque isso quem fez foi Terrom, amados. Ele ficou irado, porque o povo murmurou, e enquanto o povo estava com a carne entre os seus dentes, antes que a ingerisse, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, ele o feriu com uma praga terrível. Vocês vejam bem, tá? Vejam bem aqui, vamos ver aqui, ó, Números 11:33, como tá aqui. Números 11:33. Então vocês vejam bem. 11:33. Vamos ver. E ainda haviam muita carne para comer. O Senhor ficou irado com o povo e os castigou com uma terrível epidemia que matou muita gente. Enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e feriu com uma terrível praga. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. Tá vendo, ó? Então vocês vejam, matou muita gente. Então vocês vejam bem. E esse Senhor aqui está falando, né, que Deus supriu o povo com carne, mas ele não disse que ele matou, que esse Terrom matou o povo, porque ficou irado. Porque esse Terrom é ira. Vocês vejam bem. Então vamos ver aqui, ó. Aquele sentimento ali por parte de alguns, sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo. Deus vai nos matar aqui. Morremos de fome. E quando eles pensavam que iam morrer de fome, eles se lembraram lá do Egito. Há determinados momentos na vida do crente em que, quando ele passa por uma luta, ele chega até a se lembrar do tempo que ele vivia lá no mundo. Viu? Não falei para vocês? Eu não vi esse vídeo, amados. Mas quando ele fala Egito, ele está falando do mundo. Essas são as pessoas que não vão para a igreja, que estão na escravidão que é no mundo. Porque eles falam que o Egito é escravidão, significa escravidão, e que é no mundo. Só que, na verdade, a verdadeira escravidão está no templo físico. Por quê? Porque a religião é a escravidão. Vocês vejam bem. Isso já aconteceu aqui com vários, se não todos. Quando eu estava no mundo, isso não acontecia, não. Israel diz assim, olha, quando eu estava lá no Egito, tinha panelas de carne para nós comermos. Tinha pão. Não se lembre do Egito, irmão. Egito é página virada na sua vida. O Egito, as águas... Mas é engraçado que ele não vai falar que eles murmuraram e que esse Senhor, ele mandou as cordonizes, né? Agora, eu não sei quem mandou as cordonizes, se foi Terrom, se foi Iarro, eu não sei. Mas eu só sei que Terrom se irou e feriu o povo, matou muita gente com pragas, tá? Isso ele não vai falar. Que enquanto o povo estava com a carne entre os dentes, que ele não tinha nem mastigado, não tinha ingerido, o Senhor feriu com pragas e matou muita gente. Esse Senhor foi quem? Foi Terrom, mas ele não vai falar isso, porque a palavra dele tem que ser uma palavra de ânimo, o Deus da providência. Então ele só vai falar coisas boas, não vai falar o que aconteceu. Então vocês podem ver que ele está contando fatos do que aconteceu com o povo de Israel, né, com nossos antepassados no Egito, e que depois eles foram para o deserto, mas está falando as coisas boas. Mas o que aconteceu de Deus, desse Terrom, matar, ferir, isso ele não falou. Só está falando coisa boa por quê? Porque a pessoa que está no templo, elas têm vitórias, elas têm, né? Ele fala quando estava no mundo, ou seja, quando eu estava no mundo, que ele fala escravidão, mas na verdade o mundo aqui não é a escravidão. A escravidão é na religião. Então vamos continuar. As águas do Mar Vermelho já se fecharam. Deus está dizendo uma coisa, você passou. Deus te arrancou dali. As águas se abriram porque
ou não há milagre mais poderoso do que alguém que é salvo, que é remido, que é resgatado, que deixou de ser um escravo do pecado para ser um liberto de Deus. Sim, amado, mas para deixar de ser um escravo do pecado, para ser liberto de diabo, tá? Você tem que sair da porta larga, que é a religião, e ir para a porta estreita, que é a Yahushua. Porque somente a Yahushua liberta. A Escritura diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o negócio que vocês falam, venham procurar a libertação, venham para o culto da libertação. Ou seja, para ir para procurar a libertação, buscar a libertação, a pessoa tem que ir num templo físico, numa religião. E sendo que a verdadeira libertação não está em templos físicos, não está em religião, mas está sim em Yahushua, que é o caminho, que é a porta estreita. Foi liberto. Então dá glória ao Senhor. Sejam as vossas petições conhecidas diante dele. Está triste? Ore a Deus. Está preocupado? Ore a Deus. Eu me lembro que um dos avivalistas orava dizendo, uma das suas frases acerca da oração é: ore e ore até que você consiga orar. Eu não estou falando dessa oração, essa formalidade. Não, eu estou falando de oração onde você entra, fecha a porta do seu quarto e se derrama diante do Senhor. Ore até que consiga orar. Ore até que consiga senti-lo. Ore até que consiga ter um momento de intimidade entre você e o Senhor, porque Ele vai suprir a sua necessidade. Diz a palavra de Deus: oraram e eles fez cordonizes e saciou-os com pão do céu. Ah, saciou-os com pão do céu, mas não saciou com as cordonizes. Por quê? Porque antes mesmo que eles ingerissem, que eles mastigassem, Terrom feriu com pragas e matou muitos. Vocês vejam bem, isso ele não falou. Ele falou que saciou com pão do céu, mas não falou que saciou com as cordonizes. Por quê? Porque Terrom matou o povo, porque eles estavam com gula, e antes que, pela gula, mas veja bem, pela gula, mas veja que eles não chegaram nem a ingerir. Enquanto eles estavam mastigando a carne, tá? As cordonizes, esse Terrom feriu com pragas por causa da ira e matou muitos. Então vocês vejam bem. Deus ouviu a oração daquele povo e Deus enviou cordonizes na parte da tarde e o maná no amanhecer de cada dia. Veja, cordonizes na parte da tarde e o maná no amanhecer de cada dia. Beleza. Certo? Beleza? Olha. Vamos lá. Mas vocês responderam, você está com ciúme... Ah, não, peraí. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor que trouxe cordonizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções até um raio de uma caminhada de um dia. Durante todo aquele dia, aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu cordonizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles se estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Embora ele está falando de Êxodo, tá? Porque Êxodo não mostra que Terrom ele matou as pessoas, né? Aqui está falando em números, veja. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes de que a ingerisse, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Kibroth Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. Então vocês vejam bem, tá? Vocês vejam bem. Eu tô achando que isso aqui, amados, é repetição de outra parte, entendeu? Eu tô achando. Deixa eu ver aqui um negócio. Números 10. Peraí, deixa eu ver.
Mas eu ainda estou achando, amado, estou achando que em Êxodo falou de codornizes, tá? Eu estou achando que em Êxodo falou de codornizes também, tá certo? Mas cobriram o arraial e pela manhã jazia o orvalho, tá? À tarde subiram codornizes. Só sei que foi outro episódio, mas eu tô achando muito estranho. Eu tô achando que esse Êxodo 16 tá falando das codornizes, mas ao mesmo tempo ele tá dando mais foco pro maná, certo? E eu estou achando que em Números eles estão falando do que aconteceu com o povo que comeram as codornizes. Só com as codornizes, entendeu? Eu tô achando isso. Porque o povo começou a murmurar também, ó. O povo começou a murmurar aqui também, falando que, olha, disse mais Moisés, isso será quando o Senhor à tarde para comer, deixa eu ver aqui. Ó. E os filhos de Israel disseram-nos, quem dera tivesse morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tens trazido a este deserto para matar de fome a toda esta multidão. Deixa eu ver aqui agora, em Números, tá? Números 11, tô em Números 10. Olha, aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando eles ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés e orou ao Senhor, e o fogo extinguiu. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o povo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros... Peraí. Aqui, ó. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, se tivéssemos carne para comer. Mas eu estou achando que é a mesma coisa, amados. Eu estou achando que Números 11 e Êxodo 16 está contando a mesma história, só que Êxodo 16 está falando do maná, que só falou 2 versículos de codornizes, e Números 11 está falando das codornizes. Quer ver? Aí aqui, ó. Se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, dos cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada, a não ser este maná. Veja, o maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. Veja bem. Ó. Amados, eu tô achando que é a mesma coisa, amados. Eu tô achando que é a mesma coisa, amados. Entende? Veja. Diz, olha, cadê? Aqui. E amanhã vereis a glória do Senhor, por quanto ouvi as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse Moisés. Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmuraste com ele. Quem somos nós? A vossa murmuração não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Veja, dará carne para comer. O Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, tá? Vamos ver aqui, amada, eu sou muito chata. Cadê? Diga ao povo, consagre-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixavam a ele, dizendo, se tivéssemos carne para comer. Se tivéssemos carne para comer. Já que a gente leu agora, hein, amados? Se tivéssemos carne para comer. A gente leu isso aqui. Olha,
E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera tivesse morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas da carne, quando comíamos até fartar, porque nos tem trazido a este deserto para matar de fome a toda esta multidão. Ah, amados, eu estou achando que, sinceramente, é o mesmo fato. É o mesmo fato, amados. Só que tem porém, eu estou achando que é isso. Eu estou achando que é isso. Êxodo 16, ele está falando das codornizes, mas ele falou mais do que aconteceu com o maná. Ele falou também das codornizes, mas ele está falando do maná. Tá? Porque nos dois estão falando de maná e de codornizes. E na parte, em Números, já está falando o que aconteceu quando o povo murmurou da carne e que eles comeram. E antes que eles ingerissem, Terrom matou. Terrom feriu com uma praga terrível e matou muitos. Eu estou achando que é isso. Mas ele aqui não vai falar isso, sabe por quê? Porque esse homem aqui, o senhor Anchieta, ele tem que falar de coisas boas, de vitórias nessa terra, entende? Então ele tem que falar das coisas boas. Então ele oculta o que aconteceu com o povo de Israel, ele fala partes e omite outras partes, entende? Então vamos continuar. Agora preste atenção. No capítulo 16, se não me falha a memória, no verso 32, Deus diz assim: as codornizes, elas vêm para que vocês saibam que eu vos tirei do Egito. Tá, Êxodo 16, eu sou muito chata com isso, vamos ver. Êxodo 16, 32. Ele disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado: encherás um homem dele e guardá-los-ás para as vossas gerações, para que veja o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e põe nele um homem cheio de maná e coloca-o diante do Senhor para guardá-los das vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até entrar na terra habitada. Ou seja, ele confundiu. Ele falou codornizes, mas na verdade foi maná, né? Ele confundiu. Ao invés dele falar maná, ele falou codornizes. Tá certo, amado? Então, mas eu estou achando que é a mesma coisa. As codornizes falam das coisas, das necessidades desta vida. Deus vai te suprir com as necessidades desta vida, para que você saiba uma coisa: fui eu quem te tirei do mundo. Eu vou suprir a sua necessidade material, física, fisiológica, porque fui eu quem te resgatei. Eu vou suprir com codornizes, isso é, com necessidades para esta vida, para que o meu povo... Vocês vejam que ele passa tudo do que aconteceu no físico, passa para o espiritual. Ou seja, vai suprir suas necessidades físicas e materiais. Vocês vejam que a pregação é toda para este mundo, é toda para as coisas terrenas. Ele não fala nada do espírito. Ele não está falando nada do espírito aqui, amados. E outras codornizes, na verdade, Terrom matou o povo porque comeu as codornizes. Tá certo? Mas ele não vai falar isso aqui, porque o foco aqui é o Deus da providência. Então, é o Deus que supre todas as necessidades aqui deste mundo. Os bens materiais, as necessidades físicas. Então, é isso que ele está falando. Mas, para Deus suprir as necessidades físicas, segundo esse moço aqui, a pessoa tem que orar, praticar atos religiosos e estar aqui na igreja no tempo físico. Então, vocês vejam bem. O povo saiba, eu os tirei do Egito. Essa era a maneira pela qual Deus agia. Deus se utilizou de dois tipos de alimentos: as codornizes. E ele disse: codornizes é para o meu povo saber que eu os tirei do Egito. E o maná? Sim, a codornizes foi para o povo saber que ele ficou irado, porque Terrom ficou irado e matou o povo. Isso ele não vai falar, porque ele está lendo em Êxodo 16, que não conta essa parte. Ele está lendo em Êxodo 16, que conta a parte do maná. Só conta um pouco do codorniz, mas conta a parte do maná. Mas em Números 11,
Ele não vai falar que o povo morreu por causa das codornizes. Entende? O maná é diferente. Porque as cordonizes falam da bênção material, física, para esta vida. Mas o maná é diferente. O maná fala de uma bênção espiritual. Amados, olha, eu vou parar por aqui, tá? Vou até voltar aqui pra gente continuar amanhã. Se o Pai permitir, vou continuar amanhã, porque começou a chover, tá? E vou dar uma parada. Então, veja bem. Aí ele tá aqui comparando o físico com o espiritual, tá? Porque tudo porque o que aconteceu no Antigo Testamento é sombra, né? Para nós hoje no Espírito. Mas veja, Yahushua mesmo disse que Moisés sustentou o povo com o pão do céu, que era o maná que veio, mas só que sustentou o físico. Mas Yahushua, ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão da vida. Ele alimenta o nosso espírito, o nosso entendimento. Aí ele nos alimenta no espírito. Certo? Então, eu vou deixar essa parte para amanhã, tá? Porque começou a chover de novo, para não ficar muito barulho no vídeo, né? Então, que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres, amados, do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.